Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Eu sou o pastor Vitor Soares e estamos aqui para mais um momento devocional. Hoje, estudando o Evangelho de Lucas, chegamos ao último capítulo, capítulo 24. Aqui nos fala a respeito da ressurreição de Jesus, a sua aparição para alguns discípulos e a sua ascensão aos céus. Mas eu gostaria de destacar aqui um encontro muito especial que ele tem com dois discípulos que estavam retornando então à sua antiga vida. Eles estão voltando a Emaús. Essa história é conhecida como o caminho de Emaús. Eu te convido então a pegar a Bíblia e ler comigo esse texto, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré. Responderam eles: ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhe disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximar do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Meus amados irmãos, esse é um texto de muitas reviravoltas, de muitas transformações, muitas mudanças. Eu queria destacar algumas que são primordiais aqui. A partir do momento em que a gente se depara com Cristo Jesus, essas mudanças precisam acontecer na nossa vida. A primeira delas é a mudança de caminho, de rota. O texto se inicia falando que esses homens estavam saindo de Jerusalém para Emaús. E o texto termina concluindo que eles saem de Emaús e voltam para Jerusalém. A partir do momento em que temos o encontro com Cristo Jesus, nunca ficamos na mesma rota que estávamos. Sempre precisamos abdicar do nosso caminho, das nossas escolhas para seguir o Mestre. O caminho do Mestre é sim muito diferente do nosso. A partir do momento em que nos deparamos com ele, a nossa vida precisa ser transformada, o nosso rumo precisa ser outro. O texto avança e vai nos falar que Cristo Jesus se aproxima destes homens que estavam entristecidos e discutindo, e os olhos deles estão como que impedidos de reconhecer Jesus. Nós não sabemos o que impedia. Talvez as tristezas, preocupação, frustração. Eles estavam tão maus por ver o seu mestre padecendo, que estavam voltando, mesmo depois de ouvir que Cristo Jesus havia ressuscitado. Ele ouviu tanto de alguns discípulos como daquelas mulheres, mas o coração deles não conseguia crer. Os olhos agora estavam impedidos de reconhecer Jesus que estava caminhando ao lado dele. Mas o texto conclui com a ideia de que os olhos deles foram abertos
e eles enxergaram que aquele era Cristo Jesus. A partir do momento em que nos deparamos com Jesus, os nossos olhos se abrem. Conseguimos enxergar coisas que outrora era impossível. Não é à toa que o apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 4, disse que o Deus desse século cegou o entendimento. Sabe, todos nós, distantes de Cristo Jesus, temos como que escama nos olhos. E somente a partir do momento em que nos encontramos com Ele, temos condições de enxergar claramente. O texto vai avançando e Cristo Jesus agora começa a interpelar aqueles homens. Em determinado momento, ele pergunta: como vocês são tardios de coração, como o coração de vocês é endurecido, que dificuldade de compreender. O coração tão duro, e Cristo Jesus vai expondo desde Moisés até aquele momento. E quando ele vai fazendo tudo isso, vai surgindo um companheirismo, uma amizade, a tal ponto de Cristo Jesus fazer como que vai seguir viagem, e os homens chegando ali no povoado disseram: não, fica conosco, já está tarde, já está escurecendo, vamos ficar conosco. E aqueles corações que eram duros, agora, na mesa, no partir do pão, o coração deles começa a queimar. Um olha para o outro e fala: não queimava o nosso coração quando Cristo Jesus estava nos expondo as Escrituras? Sabe, por meio do encontro com Cristo Jesus, a percepção do Evangelho, do texto, da Bíblia, passa a encontrar abrigo em nosso coração. O nosso coração começa a queimar e a partir deste momento nós temos uma vida completamente incendiada do fogo do Espírito Santo. Somos avivados e motivados a estar com o Senhor. Mas tudo isso só é possível, cada uma dessas transformações, no momento do partir do pão, da comunhão. É na comunhão que eu e você temos a vida transformada. É vida na vida. É comunhão um com os outros, mas acima de tudo, comunhão com Deus. É por meio do partir do pão, que é a última expressão utilizada aqui, que eles tiveram seus olhos abertos, seu coração transformado e o seu caminho mudado. Que Cristo Jesus nos abençoe para que continuemos seguindo o seu caminho, crendo em sua ressurreição, que os seus olhos, o seu coração e a sua jornada sejam transformadas por Cristo nesta hora. Vamos falar com o Senhor? Pai bondoso e querido, muito obrigado por tua santa palavra, continua ministrando em nosso coração. Transforma, Pai, a nossa percepção a respeito da vida e a respeito do Senhor. Transforma os nossos caminhos, transforma o nosso coração. Que o nosso coração venha a queimar, que nos cause incômodo, Pai. Que possamos, ó Deus, ter comunhão um com os outros e, a partir disso, ter a vida plenamente transformada. Nos abençoa nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um dos irmãos e irmãs. Por favor, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe. Vamos fazer com que esta mensagem chegue a mais corações. Até amanhã às 21h30.